Vamos lá, Salmo de número 118. Foi tudo armado, viu, gente? Foi só para descontrair a igreja. Não tem nada de problema aqui. Foi só para alertar você. Inclusive, eles vão ficar fingindo ali que as coisas ainda estão dando errado. Para ficar bem ilustrado. Salmo de número 118. Todos acharam? Vamos ver. Eu vou estudar com vocês o 118 aqui. O 119 vocês estudam em casa quando chegar, tá? Versículo 1 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo. Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram, como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor era a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pelo qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui na Tua casa nessa noite e contemplar a Tua palavra ministrada aos nossos corações. Pai amado, em nome de Jesus, não nos permita sair daqui da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair transformados, cheios da Tua presença, movidos a viver de acordo com a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor e toda preocupação com as coisas lá fora, Senhor, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, hoje é dia... Deixa eu me situar aqui. É porque eu estava no serviço hoje. Dia 17 de janeiro, né? Então, ainda estamos bem no comecinho do ano. Tipo, não é mais aquele comecinho que a gente ainda estava ali se situando, mas ainda não estamos tão adiantados.
Então muitos de nós ainda estão aí a refletir sobre como será esse ano, sobre como as coisas se darão. Talvez alguns bem empolgados, animados, cheios de planos, de expectativas, já colocou tudo lá no papel, já começou a cumprir algumas coisas. Eu estou empolgadão. Já corri esse ano aí, em relação aos meses do ano passado, mais do que 10 dos meses do ano passado. Então, tá faltando um pouquinho aí para eu correr mais do que em todos os meses do ano passado, tomando mês a mês. Então, eu estou feliz, estou animado. É um dos meus planos para esse ano, né? Retomar a minha vida de atividade física. Forte não, né? Porque Deus não deu essa graça a todos. Mas bem, né? Me sentindo bem, correndo, que eu gosto de fazer. Então, talvez muitos de nós estão assim, né? Com seus planos aí colocados, já começou a colocar em prática alguns deles. Mas talvez alguns estejam preocupados. Olha, talvez esse ano vai ser um ano difícil. Minhas contas, né? A matrícula do menino na escola, quem paga escola particular, ainda que não, compra o material, pensa o que vai fazer e, de alguma forma, algumas inquietações vêm. Coisas estão mais caras, você assistiu o jornal, a gente olha lá, imposto sobe toda hora, né? Então, não sei de onde é que eles arranjam tanto imposto nesse Brasil, que eu achava que tinha menos e eles acham mais toda hora para aumentar. É uma maravilha. E aí a gente fica um tanto aflito e preocupado também com algumas coisas. Alguns talvez estejam mais para um lado, outros para outro, e talvez alguns estejam aí vivendo essa instabilidade. Acorda de manhã, dá uma alegria, depois vai lembrando das outras coisas e vai dando uma preocupada. Mas, meus irmãos, uma das coisas que talvez certamente sempre nos faz refletir, se você é um cristão, se você ama o Senhor, é acerca da vida da igreja. É acerca de como se dará a vida da igreja, o bem-estar da igreja, se teremos esse bem-estar ou não. Se os tempos estão mais difíceis para a igreja, se eles podem ficar mais complicados, ou se nós temos perspectiva de crescer nos nossos planos, de avançar naquilo que nós entendemos que é necessário para o reino de Deus e para a glória de Deus. É certo que tempos difíceis sempre se levantam, mas a questão é como a igreja se comporta. Nós temos uma dificuldade, de fato, que é a questão de que nós vivemos um tempo muito breve de vida. Então, se vivemos aí, vamos contar 100 anos, é um bom número. Se vivemos os 100 anos, ainda assim, se nós pegarmos a história, é um tempo curto. Então, a nossa perspectiva acerca das coisas, ela fica muito limitada. A gente olha para trás e às vezes a gente vê assim, olha como a igreja, como a primeira igreja avançou, né? Aí a gente diz assim, eu falo muito, né? A igreja do primeiro século, é uma forma que a gente encontra também na teologia para falar, só que aquela igreja do primeiro século, ela não se restringe ao primeiro século, ela não se restringe a uma geração. Gerações vêm se sucedendo e conseguindo de alguma forma ali cumprir um bom papel. Então a gente tem essa dificuldade, porque a gente olha para trás e diz assim, o que foi bom muito rápido. Como eles conseguiram? Muitos homens e mulheres de Deus talvez se dedicaram uma vida inteira e não conseguiram ter uma boa perspectiva a respeito dos resultados daquilo que estavam fazendo, mas se dedicaram ao Senhor. Então essa dificuldade que a gente tem de olhar a história, o tempo, com base no tempo de vida que nós temos, acaba complicando algumas coisas. E talvez em alguns pontos a gente até questione como se darão as coisas de Deus. Talvez você já parou para pensar como será a dificuldade ou as dificuldades da igreja da próxima geração?
se os nossos filhos estarão numa boa igreja, se viverão num ambiente bíblico, se estarão tementes ao Senhor. São questões que ficam ali, talvez, se a gente parar para pensar, nos assolando. Tem gente que tem receio, por exemplo, de ter filhos, porque diz assim, esse mundo está muito mal, então eu não vou colocar um filho no mundo, né? E aí vem com aquele pensamento egoísta. São vários os pensamentos que nos rodeiam. Então, de tudo isso, nós temos uma questão. O que nós devemos esperar enquanto igreja? O que nós, enquanto igreja, devemos esperar, não apenas desse ano, mas daquilo que está por vir? Porque talvez a nossa perspectiva de que o Senhor Jesus vai voltar, para muitos de nós seja uma ideia de que isso está muito breve. Pode até ser que esteja breve, mas se nós pegarmos essa brevidade em relação ao tempo da história, vamos pegar aí 3, 4 mil anos, e nós dissermos assim, não, Jesus vai voltar em breve, 300 anos. Então ninguém de nós vai viver 300 anos. E vai viver, e vai acontecer muitas coisas até lá. Então, em 300 anos, filhos, netos, bisnetos nossos estarão ali vivendo. E como será essa igreja? E o que nós estamos deixando? E ainda que possamos cumprir o melhor de nós, será que cumpriremos plenamente aquilo que Deus quer? Então, várias perguntas, vários questionamentos, e para todos eles, meus irmãos, nós encontramos nas Escrituras amparo da parte do Senhor, para que nós possamos ter o nosso coração acalentado, acalmado, fortalecido, porque o nosso Deus se revela nas Escrituras. A mensagem desse salmo, ela vai ser muito clara para nós. O Senhor é bom e misericordioso. E é nisso que nós devemos nos apegar. Ele é bom, misericordioso e Ele sempre vai cuidar da sua igreja. Sejam as mais diversas respostas para todos esses nossos questionamentos, nós podemos ter uma certeza. Deus é bom, misericordioso e sempre vai cuidar da sua igreja. Nós não podemos esquecer disso. E por isso nós vamos conseguir enxergar várias dessas questões aqui nesse salmo. O primeiro ponto está aqui nesses 4 primeiros versículos. O salmista fala justamente sobre isso. O Senhor é bom e misericordioso para com o seu povo. Ele diz assim, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. E aí, uma espécie de cantoria mesmo aqui, onde um fala, né, ou chama, e o povo, a igreja responde, ele diz que Israel diga, e aí eles respondem, né, o seu amor dura, acorda aí, o seu amor dura, aí depois ele diz, os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Aí depois ele diz, os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Que maravilha! Que maravilha para nós é sabermos que esse Deus é bom. Esse salmo ele tem uma característica interessante. Ele faz parte de um grupo de salmos. Aqui do Salmo 113 até o Salmo de número 118, eles são chamados de Halel egípcio. Eram salmos que os judeus utilizavam principalmente na época da Páscoa para lembrar a libertação do povo, a saída do Egito. E aquele tempo da Páscoa os fazia recordar daquilo que Deus havia feito. Então o salmista ele começa aqui justamente atentando para isso. Nosso Deus ele não é como os outros deuses. Ele não é como o Deus dos egípcios. Ele não é como os outros deuses dos pagãos. Nós temos que dar graças ao nosso Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Então, ele inicia já aqui com uma comparação. Os outros deuses, eles não têm essa bondade,
eles não têm esse amor, e ainda que manifestem algo semelhante a isso, isso não durará para sempre. Nosso Deus é infinitamente superior a qualquer outro Deus, a qualquer outra coisa nesse mundo que nós possamos fazer como um Deus. Não se compara ao nosso Senhor, e por isso nós temos que dar graças a Ele, porque Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Agora imagine vocês, que nós estamos falando de um povo para quem essas memórias eram muito vivas. A libertação do Egito para o povo de Israel era uma memória sempre muito viva, sempre muito presente, sempre estava ali envolvida no pensamento daquelas pessoas. Então, como era bom relembrar isso, esse cuidado de Deus. O salmista inicia falando sobre isso, e depois ele vem fazer justamente esse trabalho de repetir isso com o povo, como se quisesse realmente marcar em suas mentes, que Israel diga, ou seja, que o povo diga, o seu amor dura para sempre, que os sacerdotes, que aqueles que lideram a igreja, que aqueles que agem à frente da igreja como líderes espirituais, eles precisam dizer, o seu amor dura para sempre. Porque eles não podem se basear em nenhum momento em outra coisa. Eles não podem se basear na força do seu braço. Eles não podem se basear em criar outras técnicas. Eles precisam lembrar desse Deus, porque o seu amor dura para sempre. E que os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. E aqui quando ele diz o que teme o Senhor, talvez não fosse a ideia do salmista dentro daquele contexto judaico. Mas aqui nós podemos imaginar e já entender que essa palavra se espalharia e alcançaria outros povos. Então aqui, de alguma forma, ele já inclui todos os outros povos, todos aqueles que temem ao Senhor, eu e você, todos os gentios que passaram a crer. Nós precisamos lembrar, o amor do Senhor dura para sempre. Ainda que as circunstâncias mudem, ainda que os ambientes sejam alterados, ainda que os próximos anos não sejam da maneira como nós esperávamos. Como serão os próximos anos? Nenhum de nós pode garantir. Nenhum de nós pode garantir. Será que o Brasil vai ser Brasil? Será que o nosso território vai diminuir? Será que ele vai aumentar? Aí você diz assim, pastor, não tem como acontecer isso aí não. Ó, já tenho aqui meus 40 anos e eu nunca vi, tô pegando a idade média, tá, gente? Pegando assim a galera aqui, voltando, passando uma régua, não é porque eu tenho 40 anos não, tá? Ah, tenho uns 40 anos aí, eu nunca vi isso acontecer. O Brasil é tranquilo, pacífico, não mexe com ninguém, nossos ladrões estão aqui dentro mesmo, né? E não fico perturbando lá para fora. Quando eles querem gastar um pouquinho, eles vão nos Estados Unidos, mas voltam logo. Nós somos tranquilão. Mas quem disse que não pode acontecer? A gente pega a história, guerras que surgem do nada quase, né? Países que vão anexar territórios, mudam de nome, um cresce para cima do outro, essas coisas podem acontecer. Avanço de religiões, diminuição de outras. Se a gente pegar só o contexto, por exemplo, cristão, evangélico, denominações que sumiram ao longo da história, outras cresceram. Então, tantas coisas podem acontecer, tantas coisas podem mudar. O quão pode ser mais instável ainda a todo o contexto do mundo, mas diante de tudo isso, essas coisas não são argumento para que nós possamos esquecer que o amor de Deus dura para sempre. E a gente tem que lembrar disso. Nós não somos movidos pelos contextos. Deus muito menos se move por aquilo que está, de alguma forma, se apresentando no mundo. Deus tem uma história e tem um plano. E perpassa por entre e sobre todas essas coisas. Deus é maravilhoso. Quando eu entendi assim, olha, eu saí de um conflito, que era
Tipo, como é Deus? Ele caminha com a gente na história? Ou ele simplesmente só sabe de tudo que vai acontecer e já escreveu tudo que ia acontecer? Como é Deus? E a teologia briga ao longo dos tempos sobre isso. E um dia eu fiquei tranquilo, porque eu entendi, pela palavra de Deus e por vários textos que nós encontramos, o mesmo Deus caminha na história como quem caminha ao nosso lado, e é o Deus que não apenas conhece, mas passa por cima de tudo isso e já está lá no final, assim como estava no começo. Então ele domina tudo. E por isso, meus irmãos, nós temos que render graças a Ele, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. O seu amor estava lá na antiguidade, com o povo de Israel. O seu amor estava no tempo de Jesus. O seu amor estava quando a igreja começa a se desenvolver. Mas o seu amor também estava lá na Idade Média, que os historiadores vão chamar na Idade das Trevas, mas o amor de Deus estava lá. E está nos nossos tempos atuais. E não deixará de estar presente no futuro. E assim é o amor de Deus. E nisso nós devemos nos ancorar, no fato de que nós servimos um Senhor que é bom e misericordioso para com o seu povo. E o povo de Deus não pode esquecer isso. Porque muitas vezes nós seremos tentados a esquecer a bondade de Deus. Nós vimos recentemente, na tentação de Jesus no deserto, o próprio Satanás tentando desfazer desse amor do Pai para com o Filho. Se Deus é bom, eram as questões. É tentando nos levar muitas vezes para dizer assim, não, talvez Deus não seja bom. Porque eu passei um ano muito difícil. Talvez Deus não seja bom, porque os noticiários não estão ajudando, não. Talvez Deus não seja bom, porque eu tenho me dado mal com algumas pessoas, que eu achei que eram pessoas de Deus. Talvez Deus não seja bom. Talvez Deus não seja bom, porque eu estava buscando servir a Ele, mas eu caí em algum pecado. Talvez Deus não seja bom. Não, meus irmãos. Deus é bom por aquilo que Ele é. Deus é bom, é misericordioso, é amoroso, e seu amor dura para sempre, e Ele nunca desamparará o seu povo. E nós precisamos crer nisso. Amém? Depois nós vamos ver aqui que o Senhor, Ele é excelente, e Ele é especialista em nos livrar dos problemas. Olha o versículo 5 em diante. Lê comigo. Na minha angústia eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O salmista agora, ele passa a falar das suas experiências com Deus, das suas experiências com os livramentos de Deus. Ele não detalha, provavelmente aqui esteja como pano de fundo, talvez batalhas, situações de guerra, de conflito, estejam ali no pano de fundo desse salmo. Mas, talvez isso aqui não importe tanto quanto perceber o cuidado de Deus com alguém e com um povo que passava por dificuldades. E Deus tem essa especialidade. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. A minha versão aqui diz, dando-me ampla liberdade. Em outras versões a ideia Ele me colocou num lugar espaçoso. Eu clamei ao Senhor, eu estava encurralado. Você já se sentiu assim? Cercado, encurralado, sem ter para onde correr, sem ter o que fazer. É uma situação muito angustiante.
um assalto, um acidente, é angustiante. Mas quando a expressão que ele usa, a ideia que o salmista usa aqui é: eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu e Ele me colocou num lugar amplo. Ou seja, Ele me tirou daquela agonia, daquela angústia. Já falei para vocês, um dos meus maiores medos é ser soterrado. Ser soterrado. Desde criança, assim, eu tenho esse negócio. Meu Deus, se um dia acontecer isso, não quero saber disso não. Assim, eu acho que Deus não vai permitir isso. Eu peço a Ele que não. Mas eu tenho medo por causa dessa angústia. Agora, mas vamos usar essa ideia aqui só para você pensar. Você está angustiado, cercado, pressionado, sem ter o que fazer. E de repente, uma mão te toma, te tira daquele lugar, te resgata dali e te coloca em um lugar aberto. Gente, isso deve ser uma coisa maravilhosa demais. É por isso que a gente vê, quando tem algum problema grande desse, incêndio, um soterramento mesmo, e alguém é socorrido ali, os bombeiros são lembrados, os PMs são lembrados, porque essas pessoas que estavam ali em uma situação de extrema angústia, eles foram resgatados por alguém. E a sensação então de gratidão por esse alguém que nos tira de uma situação dessa é maravilhosa. E é isso que o salmista está nos trazendo aqui à mente. Clamar ao Senhor na angústia, crendo que a sua resposta nos colocará em um lugar aberto, amplo. Vai nos tirar daquela pressão. O Senhor é especialista nisso. O Senhor está comigo, Ele diz: não temerei o que podem fazer os homens. Muitas pessoas têm parado pela preocupação com o que podem fazer os homens. Nós não vamos em tal lugar pregar o Evangelho porque é muito perigoso. Nós não vamos fazer porque é complicado. Não é tempo disso porque a situação econômica não é favorável. Muita gente que para porque pensa: o que podem fazer os homens? Só que o salmista questiona: o que podem fazer os homens se Deus está comigo? O que podem fazer os homens conosco se Deus está com a sua igreja? A igreja não foi parada. A gente fala assim, tempos difíceis. Sim, tempos difíceis. Mas olha a história. Existiram tempos que eu não vou dizer assim mais difíceis, mas povos, grupos, cidades, igrejas situadas em determinados ambientes que viveram situações extremamente difíceis. Nós vivemos um contexto que talvez não nos permita ver isso de perto. Mas, se nós dissermos assim: olha, mas ali os romanos que pegavam ali os cristãos e, além de fazê-los escravos, depois os lançavam para os animais, os colocando ali como um banquete, apenas para festejar, para usar aquilo ali como entretenimento. Muito difícil pensar nisso. Aí a gente diz assim: não, mas o nosso tempo é mais fácil. Aí a gente tem que lembrar que uma hora dessa, no Paquistão, no Níger, na Nigéria, na China, na Coreia do Norte, nós temos irmãos passando por uma situação semelhante àquela que a igreja passou no tempo dos romanos. Então, não é que os tempos mais difíceis ou mais fáceis necessariamente, mas talvez a gente não vive esse contexto. Se eu e você tivéssemos
nascido ou conhecido a Cristo em um país onde os cristãos são perseguidos, talvez seria essa a nossa realidade. A questão é, o que podem fazer os homens se o Senhor está conosco? Eles não podem nos parar. Perceba que, em geral, os lugares onde os cristãos são perseguidos, morrem muitos cristãos, sim. Mas, em geral também, não sem alguma pressão para que eles neguem a Cristo. Porque o que se vê não é simplesmente um desejo de matar alguém. É de tirar essas pessoas das mãos de Cristo. Esse é o desejo. Por isso muitos são torturados muito tempo. Por isso muitos são sequestrados, são levados, são tirados da sua família, para pressionar a família, para pressionar a igreja, para pressionar aquele líder religioso. Ou às vezes nem precisa ser um líder religioso, só porque é um cristão. Isso está acontecendo ali. E eles ficam inquietos quando aquelas pessoas não negam a Cristo, continuam servindo ao Senhor. A questão é, o que podem fazer os homens se o Senhor está comigo? E assim nós temos que pensar enquanto igreja. A igreja precisa pensar em avançar, em progredir, em trabalhar pelo progresso do Evangelho. Por quê, meus irmãos? Se a gente for ficar medindo por aquilo que os homens vão fazer... Ah, pastor, mas como será a igreja nos próximos anos? Será como tem sido a igreja. Ora, vamos ter muitas vitórias, vamos levar pessoas a Cristo, vamos conseguir pessoas se convertendo, se batizando. Ora, seremos perseguidos, pressionados. Vai ser como sempre foi. A questão é, o que podem fazer os homens se o Senhor está conosco? O Senhor está comigo, ele diz, Ele é o meu ajudador. Ele pergunta e responde. O Senhor é o nosso ajudador. Então, daqui para frente, vamos avançar. O Senhor é o nosso ajudador. Pastor, eu tenho sido muito pressionado em casa. O Senhor é o meu ajudador. Eu tenho sido muito pressionado no trabalho. O Senhor é o meu ajudador. Eu tenho sido pressionado por mim mesmo. O Senhor é o meu ajudador. E nós temos que ter essa consciência e caminhar nessa consciência, porque o Senhor é excelente em nos livrar dos problemas. Ele diz, verei a derrota dos meus inimigos. Verei a derrota daqueles que querem nos parar. Será sempre, será todas as vezes. Nunca perderemos uma batalha. Talvez não, se nós olharmos do ponto de vista que cristãos continuarão morrendo. Talvez dentro de pouco tempo essa perseguição aumente dentro do nosso país. Mas se nós olharmos do ponto de vista do projeto de Deus, nós veremos os nossos inimigos derrotados, nem que seja no dia do Senhor. Então assim nós caminhamos. É assim que nós devemos seguir, não podemos parar. Ele diz, é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Muitos irmãos, muitas igrejas, muitas denominações têm buscado refúgio em homens. Vamos lá, a igreja só vai avançar se nós colocarmos pessoas na política. Aí fica o desespero por colocar alguém na política. Nós só vamos avançar se nós fizermos determinadas alianças. Aí fica o desespero pelas alianças. Eu não estou dizendo com isso que nós não devemos ser bons cidadãos, ter um bom voto, tentar ao máximo colocar pessoas de boa índole, que façam um bom trabalho nesses lugares, nos cargos públicos. Não é sobre isso, mas a questão é não viver uma igreja que acha que essas coisas são maiores do que o poder do nosso Senhor, porque elas não são. Porque elas não são. Nós vemos o apóstolo Paulo,
colocado diante de lideranças políticas, e o texto bíblico lá em Atos falando de um líder perturbado diante de Paulo. Isso é o poder do nosso Deus. Isso é o poder do nosso Deus. Então, quando o salmista diz, é melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar nos homens, é melhor buscar refúgio do Senhor do que confiar em príncipes, ele está falando sobre isso. Nós vamos avançar, nós vamos progredir, nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos viver os próximos anos, nós vamos viver esse ano, sabendo que melhor é nós estarmos no Senhor do que nós confiarmos nesses homens. Melhor é nós estarmos no Senhor, sabendo que Ele tem a sua excelência em nos livrar das dificuldades, e nos livrar desses tempos difíceis. Olha o que ele diz aqui para exemplificar, diz, todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. No ano passado, eu não sei se você viu, ali no Monte Castelo, no Bom Milagre, ponto final do Bom Milagre, estava fazendo serviço lá numa casa e o cara teve uma excelente ideia de mexer na casa lá das abelhas, né? Pensou assim, talvez eu consiga derrotá-las. Aí o que aconteceu? As abelhas, né, disseram, não é bem assim não. Aí foram atacados os caras lá. E teve um que foi cercado, tomado assim pelas abelhas. Vocês viram esse vídeo? Vocês estavam longe assim, né? Mas toda a cidade soube, né? Mas vocês estavam estudando, vocês estavam só lendo a Bíblia. Tá errado eu que eu estava no celular nesse dia. Cercaram, aí o cara ficou deitado no chão. Gente, chega uma hora assim no vídeo que dá dó. Porque ele já não tinha mais forças para se debater, tentando tirar as abelhas. As pessoas já com muito receio, porque chegava perto, as abelhas avançavam em quem chegava perto. Com muita luta conseguiram tirar ele lá, colocar num carro e levar para o hospital. E eu não lembro quantos, mas foram muitos ferrões de abelha que tiraram dele depois. Imagine essa situação angustiante. É o que o salmista está falando aqui para trazer exemplo para nós. Pode ser, meus irmãos, que nós sejamos cercados de tal forma, em algum momento, que o sentimento seja tal qual esse. Pode haver isso novamente. Gente, depois que teve aí a tal da pandemia da Covid, e que, sim, existia a doença, mas muita gente se aproveitou disso para fazer o que queria, para testar o que queria com a população. Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil dominar a sociedade. Dizer qualquer coisa e a gente não poder sair. Dizer qualquer coisa e daqui a pouco a gente não pode abrir a igreja. Tipo, eles não precisam dizer assim, nós vamos fechar a igreja. Basta dizer, ó, tem um vírus mortal. E se vocês forem para a igreja, vocês vão morrer. Então, há muitas formas, certamente, que o inimigo trabalha para tentar conter a igreja. E muitas formas de nos cercar, de tentar nos oprimir, de nos fazer parar. Mas quando o salmista aqui nos diz, nações me cercaram. Nações, não foi uma nação, não foi um povo, não foi um exército, nações. Mas ele diz, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Ele diz, cercaram-me por todos os lados. Não foi por um lado, não é que eu tinha um lugar para escapar. Não é que eu tinha um caminho, uma possibilidade. Por todos os lados me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. E por fim cercaram-me como esse enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Porque uma forma de espantar as abelhas é o calor, né? Chamas. É como se dissesse assim, Deus tem os seus métodos para nos livrar.
E por isso ele conclui: em nome do Senhor eu as derrotei. É no nome do Senhor, meus irmãos, que a igreja vai perseverar, amém? Em nome do Senhor. E em nome do Senhor não é apenas falar em nome de Jesus. Não. Em nome do Senhor é a forma como nós caminhamos. Caminhamos em nome do Senhor. A nossa conduta, a nossa fé, a nossa palavra, aquilo que proclamamos, vivemos em nome do Senhor. E quando a igreja caminha assim, em nome do Senhor, nós os derrotamos. Em nome do Senhor nós caminhamos. Em nome do Senhor nós avançamos. Em nome do Senhor nós não paramos, porque vivemos em nome do Senhor. Nós não devemos viver em nosso próprio nome. Nós não devemos viver para nós mesmos. Não, nós vivemos, a igreja do Senhor vive em nome do Senhor. E assim nós derrotamos os inimigos em nome do Senhor. Ele diz: empurraram-me para forçar minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Essa ilustração dele aqui também é ótima. Você já pegou um tranco assim, de desequilibrar na rua, tentando alcançar o ônibus, até no futebol, está indo ali, de repente alguém te dá um tranco, tá, você perde as pernas, né? Não tem mais como pisar, você se vê ali, sabe, perdido. Eu tenho uma legal assim, quando eu era criança, andando de patins, perto da casa da minha avó, aí tive a brilhante ideia, aprendi, Kaique, eu tive a brilhante ideia de segurar a bicicleta assim do colega, ó. Aí ele foi, eu tô aqui, mais rápido, tá. Aí, só que nós não vivemos, né, na Europa, aqui é São Luís, né? Aí tinha um bueiro assim aberto. A única reação que eu tive para não entrar no bueiro, né, foi abrir as pernas assim. Só que aí não deu para voltar, Kaique. As pernas não voltaram. Abrir não foi. E aí, assim, ficou aquela coisa assim de cinema, assim, tipo... eu já só esperando o que ia acontecer. Não sei se minha mãe lembra. Eu fiquei com uma faixa assim, igual a camisa do Vasco. Você lembra disso, mãe? Gente, nesse tempo não tinha esses metiolate que não arde. Era metiolate e água sanitária mesmo, né? Água sanitária? Água oxigenada, desculpa, água sanitária. Se fosse água sanitária, eu tava branco, não tava preto. Ó. Peguei logo outra piada aqui. Água oxigenada. E eu me lembro de tarde, na casa da minha avó, nunca me saiu esse flash assim. Deitado numa rede, e minha avó vindo volta e meia e botando, tem que lavar, a avó não fala isso, né? Tem que lavar. E botava, e às vezes a gente vai se pegar assim, sabe? Sem chão. É a palavra aqui do salmista. Mas ele diz: quando me empurraram com força para a minha queda, o Senhor me ajudou. Amém? Quando o inimigo trabalha para empurrar a igreja de tal forma que nós possamos pensar, acabou a igreja, o Senhor nos amparou. Assim foi ao longo da história. Todas as vezes que o inimigo cogitou que estava acabando com a igreja, o Senhor amparou a igreja. Segurou a igreja. Não permitiu. O Evangelho chegou até nós, meus irmãos. Isso é prova dessa graça de Deus. Pastor, mas a gente está vivendo um tempo de muita heresia. De fato. Agora, se a gente estudar a história da igreja, essas heresias, ainda que algumas tenham pitadas de originalidade, a maioria delas são heresias requentadas. Vão lá, pega uma heresia lá atrás, dá uma misturadinha com um pouco de contemporaneidade, e aí está aqui, ó, uma heresia nova aqui para bagunçar com a igreja. E muita gente vai atrás, porque não conhece a igreja, não conhece a Bíblia, não conhece a história. E vai caindo nessas coisas. Mas o mesmo Deus que amparou lá atrás continua a amparar.
Então a perseguição não para a igreja, a heresia não para a igreja, Satanás não para a igreja. A igreja prossegue, porque todas as vezes que cogitou-se derrubar a igreja, o Senhor nos amparou. E ele diz no versículo 14, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. E aqui tem um contraste interessante, porque Deus é força que ampara, mas Ele é um cântico que nos faz declarar com doçura e com alegria aquilo que Ele é. Então veja como Deus, Ele não é só aquele que vai chegar com força, quando precisar chegará com força, mas quando necessário for, nós estaremos diante dele com cânticos de alegria, diante do mesmo Deus, e ele será a nossa salvação. Além disso, o salmista vai falar a respeito de um Deus que é capaz de fazer muito com pouco. Veja os próximos versículos. Versículo 15. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Preste atenção. Parece que o tempo inteiro aqui ele vem falando de povo, né? Uma coisa grande. Mas agora no versículo 15 ele diz: alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos, dizendo: a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Deus estará presente em uma grande igreja, adorando o seu nome, com milhares de pessoas, num templo maravilhoso, mas esse mesmo Deus estará presente em uma tenda de justos, em uma pequena casa, em uma choupana, em uma casinha no interior, em uma igrejinha afastada. Mesmo Deus estará presente, porque se necessário for que essas pessoas estejam ali adorando o Senhor, estarão adorando a Deus. Os missionários, por exemplo, em geral, pagam um preço de afastamento da grande comunidade de uma igreja para ficar, em geral, muito mais isolados em prol de pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que ainda não conseguem ser igreja como eles são. Aí a gente vai dizer assim: não, mas esses missionários saíram daqui dessa igreja, e aqui no domingo à noite o culto é maravilhoso, é abençoadíssimo, nós sentimos a presença de Deus, mas saiu um casal missionário daqui e agora está lá no lugar distante, no mesmo domingo à noite, eles precisam se juntar, ali o casal, para orar a Deus, para ler a palavra, para fazer breves cânticos ao Senhor. Ainda que o coração doa por estar distante de amigos, de parentes, mas porque estão ali, Deus não estará lá? Deus estará. Certamente estará. Então, meus irmãos, se em algum tempo for necessário que a igreja esteja assim, Deus estará ali presente. Porque é maravilhoso estar no ajuntamento. E enquanto tivermos essa oportunidade, aproveite ao máximo. Esteja aqui, participe, se envolva, ame os irmãos, participe dos ministérios. Se algum dia nós não tivermos essa oportunidade, por qualquer que seja a questão, o Senhor também estará presente. Não é uma questão de eu dizer: não, hoje eu não quero mais participar da vida da igreja, então agora eu vou viver meu evangelho sozinho. Não, não é sobre isso. É sobre situações em que nós somos empurrados para esse ambiente, mas ali também o Senhor é presente. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Então é possível na pequena casa, é possível no lugar distante, é possível no leito de hospital.
O nome do Senhor está sendo declarado, porque o Senhor é capaz de fazer muito com pouco. Não tenha medo do pouco. Não tenha medo do pouco. Ah, Senhor, mas como vai ser? E se for assim, como vai? Eu não vou conseguir. Não tenha medo. Deus faz muito com pouco. Deus faz muito com pouco. Muitos pais, nós falávamos sobre isso na conferência da família, muitos pais, ou a imensa maioria dos pais cristãos, na verdade, hoje, não oram mais, não dispõem mais dos seus corações e das suas orações para que os seus filhos possam servir ao Senhor. Porque eles dizem assim, não, o ambiente de servir ao Senhor, em geral, é um ambiente de escassez. Vai ser pastor? Jamais. Vai ser missionário? Deus livre, eu vou mandar meu filho para lá, criei com tanto carinho, agora eu mando ele lá para o meio da Nigéria. Não querem, não sonham, não pensam. Porque são incapazes de pensar em Deus. Porque a gente pensa na gente, a gente diz assim, como é que meu filho vai viver? A gente olha Deus nos óculos da nossa incapacidade. Ah, eu não consigo ficar uma semana sem ir na igreja, que eu já estou desviando. Ah, o que vai ser do meu filho? Se ele estiver com o Senhor, de verdade, Deus é capaz de fazer muito com pouco. É por isso que os missionários, eles vão, passam o tempo, e aqueles que têm oportunidade, muitos nem têm essa oportunidade, voltam, aí muitas vezes passam um mês com a sua igreja local, para estar ali, para abraçar os irmãos, para se aproximar, e aí depois voltam para o campo, vão lá se dispor de novo, e Deus está fazendo lá, e sempre fez. Então, esse é o Deus que nós servimos. Não tenha medo. Talvez você está podando os planos de Deus na sua vida, porque acha assim, não, é pequeno demais, é pouco demais, são poucas pessoas, são poucas oportunidades, é pouco dinheiro, é pouco talento que eu tenho. Deus é o Deus capaz de fazer muito com pouco. E com isso, meus irmãos, Deus acaba que subverte as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas são limitadas, o nosso pensamento é limitado. Olha o que ele diz, não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. É provável que o salmista esteja se referindo a alguma situação muito difícil que ele tenha passado. Talvez por conta de um pecado. Por isso ele diz no verso 18, o Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. E se ele foi castigado, certamente algo de mal ele fez. Ele não foi bom com Deus. Ele não serviu adequadamente. Mas ainda assim, esse Senhor foi lá, não o entregou à morte, ele permaneceu vivo e agora ele serve ao Senhor. É a gente olhar a nossa vida assim, pô, já tive uma vida esculhambada e Deus ainda vai me usar a si mesmo. Deus é capaz de fazer muito com pouco. A gente não está falando aqui sobre permanecer nessa vida de pecado. A gente está falando aqui sobre abandone o pecado. Abandone o pecado e veja aquilo que Deus vai fazer por meio da sua vida com o poder dele. Não é com o seu poder, não é com o meu poder, é com o poder dele. Aquilo que Deus vai fazer. Ele diz no versículo 19: abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. Dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. Aquele que outrora estava ali no pecado, foi repreendido pelo Senhor, castigado por ele, ao ponto de quase morte, mas ele diz, o Senhor me livrou. Agora ele diz assim, abram-se essas portas porque eu quero louvar ao meu Deus. Eu quero glorificar o nome do meu Senhor. A vida dele foi transformada. Aquele um dia deu trabalho para o Senhor, hoje glorifica o nome de Deus. E como é maravilhoso a gente ver esses feitos de Deus sobre a vida de pessoas que eram consideradas como não tendo resgate, não tendo como serem tiradas daquela vida, daquela situação, e agora o Senhor vai e ampara e tira as pessoas dessa vida. Muda, transforma, e agora são pessoas que glorificam a Deus. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos.
aqueles que foram justificados por Deus. E ele diz: dou-te graças porque me respondeste e foste a minha salvação. E assim Deus faz. Não olhe para não apenas você, mas para pessoas talvez com quem você conviva, contando os tempos passados. Pense naquilo que Deus pode fazer. Porque talvez você já perdeu a esperança em relação a alguém, dizendo assim: olha, já são muitos anos, são 10 anos, são 20 anos, são 30 anos, são 40 anos orando, e essa pessoa não muda. Deus é o Deus que é capaz de fazer muito com pouco. Se alguém der os seus últimos dias ao Senhor, Deus pode fazer grandes coisas. Deus pode fazer grandes coisas. No versículo 22, talvez esteja aqui o trecho mais importante desse salmo. Ele diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremos-nos e exultemos neste dia. Uma velha história dos judeus, rabinos contavam que na construção do templo de Salomão, e aí é uma história, viu gente, é provável que isso tenha repercutido e ficado como uma tradição, mas que não necessariamente tenha ocorrido, mas que na construção do templo de Salomão, os homens começaram a pegar pedras, cortando as pedras da rocha crua, vamos dizer assim. E aí começaram a cortar as pedras e tentar tirar as pedras ao máximo do tamanho e da forma que seria exigida para o templo. E o templo de Salomão tem toda uma perfeição. Só que aí teve uma pedra muito grande, mas mal polida, não tão adequada, que eles chegaram assim e disseram assim: não, essa pedra ela não vai ser adequada. E deixaram essa pedra de lado. E aí, como em toda construção, ou pelo menos nas construções daquele tempo, eles estavam à procura da rocha, da pedra ideal, para ser a chamada pedra de esquina, né, ou a pedra fundamental, que seguraria a intensidade da construção. E eles começaram a colocar lá algumas pedras, e colocavam pedras, e as pedras rachavam, trincavam, não resistiam ao peso, a tudo aquilo que era exigido. E de repente eles olharam para o lado da construção e disseram assim: aquela pedra que a gente separou, ela está ali e ela tem resistido a tudo que a gente joga em cima dela, ela aguenta. Sol, o dia inteiro ela está aguentando, parece que não tem um arranhão nela, ela parece super resistente, tragam essa pedra. E aí foi essa pedra, que antes havia sido rejeitada, que foi utilizada ali como pedra de esquina. E aí dizem que a história então passou a ser contada no meio de Israel. E aí quando o salmista usa aqui essa expressão, talvez fosse por isso. Mas independente se foi por conta dessa história, a ideia é exatamente essa. Primeiro, Israel era um povo rejeitado. Não era maior do que outros povos, não era mais poderoso do que outros povos, não tinha mais território do que outros povos, não tinha e continua não tendo o Israel contemporâneo. E aí esse povo rejeitado foi o povo escolhido de Deus. Aquele povo que os homens daquele tempo desconsideravam, foi o que Deus escolheu. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, isso toma uma amplitude ainda maior, quando a gente vê que a mesma referência aqui do salmista ela é utilizada para falar de Jesus. Aquela pedra rejeitada foi a pedra de esquina, a pedra de fundamento, onde todo mundo precisa se fundamentar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vejam como Deus é especialista em pegar coisas que os homens desprezam, aquilo que os homens consideram pouco para fazer muito. Tudo isso, meus irmãos, precisa fortalecer a nossa mente e o nosso coração quando nos pegarmos desanimados. Quando nos pegarmos abatidos, preocupados. Gente, cada culto
nessa igreja, nosso coração precisa se encher de motivação para falar do nome do Senhor. Cada oportunidade que você tiver na casa de alguém, o teu coração tem que se encher de motivação para falar do Senhor. Porque aquilo que talvez seja pouco naquele dia, Deus pode fazer muito. A mãe de John Wesley se dedicou aos filhos. John Wesley se dedicou à multidão. E Deus continua fazendo coisas assim. E por isso, nós precisamos compreender esse Deus, que Ele não está limitado por aquilo que nós olhamos para frente. Ele não está limitado pelos poucos recursos, pelo pouco tempo, pelas situações que talvez se levantem. Deus não está limitado por isso. Ele continuará fazendo segundo a sua vontade e vai continuar nos surpreendendo. Ele vai continuar nos surpreendendo, creia nisso. Ele vai continuar nos surpreendendo. Levantando homens, mulheres de Deus, pessoas que amam o seu nome, que são tementes a Ele, para servir. Por fim, a última ideia aqui do salmista é: nós cremos nesse Deus, nós damos graças a Ele, Ele nos ampara no meio das angústias, Ele é especialista em transformar as situações que parecem inevitáveis, mas tem uma última coisa que nós precisamos ser alertados. É o fato de que essas lutas não cessarão. E nós temos que lembrar e entender isso. Enquanto estivermos aqui, nesse mundo, as lutas não cessarão. As dificuldades, e falo aqui em especial com relação à igreja, elas não acabarão. Sempre vai ter alguém que não gosta da igreja. Todo lugar em que o evangelho for pregado, alguém se levantará. Alguém tentará rejeitar, alguém criará uma dificuldade. Todo lugar. Achei impressionante o dia que a gente foi lá no presídio fazer o batismo, que o Valdeir falou assim: é de boa, pastor, tudo tranquilo. A gente mandou ofício com antecedência, assim, tudo bem organizadinho para chegar lá e passar tudo. Chegou lá, os ofícios não tinham chegado. A mulher que recebia lá na secretaria não estava. Os caras começaram a encrespar lá, não podia passar, porque precisava dos documentos. Aí a gente ficou esperando. Aí a hora lá parece que era de 9 às 10h30. Às 10h20 a gente estava passando nos scanners. E aí o tempo passando, aí começa a vir a preocupação, quem ia para o trabalho, depois dali, quem tinha se organizado, pensado. Aí depois você está lá dentro, você não tem mais celular. Cheguei no serviço, meu chefe estava zoando comigo. Pensei que tu tinha ficado lá. Pensei que tu tinha ficado lá. Porque você tira o celular lá na porta, aí tu não pode mais falar com ninguém. Levaram a gente lá para dentro, botaram a gente no lugar do banho de sol dos presos. Aí naquele dia eu literalmente peguei o banho de sol, porque nessa hora, 10h30 para 10h40 da manhã, que a gente foi botar a piscina para encher, porque a piscina estava com a gente, não estava lá dentro. Eu fui botar a piscina para encher. Deu tempo do Valdeir contar o testemunho dele para o Alexandre todinho, e já estava voltando, contando de trás para frente. Aí a piscina termina de encher. Agora vamos trazer os presos. Porque um é de um bloco, outro é de outro bloco, outro é de outro bloco. Aí tem a questão das facções, não pode se encontrar. Eu sei que era mais de meio-dia quando começou mesmo o batismo. Parece que tudo estava muito, difícil. Difícil, saímos de lá já tarde, cansado, com fome. Enfim, eu achei impressionante, assim, quanto é difícil, assim, tudo que se coloca para fazer, para a glória de Deus, vai ter algo assim. Vai ter um tanto de dificuldade. Vai ter um tanto de pressão. Se a gente está fazendo a obra de Deus e está achando muito fácil, está errado. Faz de novo, que não está fazendo direito. Vai ter algum tipo de dificuldade, pressão, de dentro, de fora. Tem. E essas lutas vão continuar. Mas olha o que o texto diz. O salmista se volta ao Senhor. Quando as dificuldades vêm, nós nos voltamos ao Senhor. Ele diz: salva-nos, Senhor. Nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor. Nós suplicamos. Porque é do Senhor que vem o nosso auxílio, meus irmãos.
Se podemos prosperar, é porque o Senhor tem feito alguma coisa, não é por nós. Se temos progredido com o Evangelho, é a obra de Deus, não é a nossa obra. Não é o nosso nome. Não é o nosso nome. Por isso que placa de igreja não tem que ter cara de pastor. Porque não é por causa do pastor. É porque Deus está fazendo. A gente tem que fugir ao máximo e que a instituição se confunda com a gente, com a nossa cara. Como faz um tempo eu que cuido das redes sociais da igreja, se entrar lá e olhar com calma, você vai ver assim, eu evito botar minha cara, para não assustar também as pessoas, né? Mas eu evito botar minha cara, assim, para não entrar lá e dizer assim, essa igreja que é essa pessoa. Não, a igreja não é a pessoa. A igreja é o povo que Deus escolheu, não é a pessoa, não sou eu. Não pode ser, não deve ser, não tem que ser, e nós não podemos fazer assim. Porque quando prosperamos, prosperamos por causa do Senhor, por isso nós suplicamos a Ele que prospere a sua obra. Está começando o ano, estamos começando, reiniciando alguns trabalhos, iniciando novos ciclos. Peça ao Senhor, Senhor, faça prosperar. Nós suplicamos, porque eu posso fazer o meu melhor. Se o Senhor não colocar a sua mão, não prosperará. Se não for da tua maneira, se o Senhor não fizer a sua vontade, não prosperará. Faremos, mas dependemos de ti. Ele diz no versículo 26, bendito é o que vem em nome do Senhor. Na casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Nós temos que glorificar a Deus em todo o tempo. Porque se temos continuado, se a igreja tem permanecido, se o evangelho tem sido pregado, se isso tem rasgado os tempos, alcançando os corações e transformando realidades, é porque Deus tem feito. E bendito seja o nome dEle, e bendito seja o nome dEle, por causa de cada um que tem se levantado para a glória dEle. Que oremos uns pelos outros, que peçamos ao Senhor que as coisas possam acontecer para a sua glória. Que Ele abençoe, Senhor, abençoe igrejas bíblicas, abençoe pastores que te amam, abençoe igrejas que zelam pelo teu nome, faça-os prosperar, faça-os crescer, faça-os alcançar muito mais. Dê a eles recursos, Senhor, abençoe essas pessoas para que o teu evangelho continue sendo pregado. Não é só a gente, não é só o nosso prédio, não é só o nosso trabalho. Senhor, abençoe aqueles que pregam o teu nome. Nós precisamos dessas pessoas para glorificar o teu nome. Nós não vamos abraçar todos, nós não temos como alcançar toda essa cidade, nós não temos como alcançar todo esse país. Por isso, Senhor, levanta essas pessoas, porque os tempos serão cada vez mais difíceis, as coisas continuarão sendo complicadas. Então levanta homens e mulheres de Deus, encoraja homens e mulheres para criarem os seus filhos nos seus caminhos, encoraja homens e mulheres para terem filhos, para que eles vivam para glorificar o teu nome. Nos encoraja, Senhor, porque o que pode fazer o homem se nós estamos contigo? Então essa deve ser a nossa oração num tempo como esse, meus irmãos, para que a igreja continue a avançar, o evangelho continue a ser pregado. Essa deve ser a nossa oração. E ele conclui dizendo: tu és o meu Deus, graças te darei, ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar e agradecer a Deus.